Olá, eu sou o Jorge Rosa, é uma satisfação enorme estar com você hoje para falar com uma pessoa especial. Nós aqui no Esquenta do Science and Business Connection. Eu sou o Jorge Rosa da CS Simulations. Estou aqui com o meu convidado de hoje, vou falar um pouco sobre ele, tá? Ele é formado em Engenharia de Materiais, tem MBA executiva da Dom Cabral, né? Olha que legal, né? E fez um programa internacional aí no IESE, que é muito interessante. Ele é o Jefferson, o presidente, o CEO do Pitch. Muito prazer, Jefferson. Obrigado por você estar conosco aqui nesse Esquenta do Science and Business Connection. É um prazer estar aqui contigo, né? E um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse que é um dos eventos mais bacanas que a gente faz aqui no Pitch. E que legal. Sabe uma coisa que eu sempre penso, sempre discuto, é a importância de ter esses organismos, essas organizações que ajudam a universidade a se aproximar da indústria. Essa prática é muito comum nos Estados Unidos, né? Você vê muito a indústria estar junto na universidade, e eu entendo que o Pitch tem um trabalho muito importante, né, nesse movimento. Como que você vê tudo isso? Essa é talvez a razão de a gente existir, né? Se não for, tá perto, né? E estando perto, na verdade, acaba sendo uma das ações estratégicas mais importantes que a gente tem, que é de a gente ajudar a converter toda a ciência brasileira, ou todo o brilhantismo da ciência brasileira em benefício econômico para a nossa sociedade, né? E essa transição, ou ajudar nesse caminho, é o que nos motiva a acordar todo dia. É muito interessante. Semana passada eu estive na FIDAE, lá no Chile, e é um orgulho ver muitas empresas brasileiras lá na feira, né? Inclusive a grande maioria aqui, né, faz parte do cluster espacial brasileiro. E eu vi também muitas universidades fazendo projetos em conjunto com empresas, né? E imagino que aqui não é diferente, né? Você acha que de repente a gente precisa ter um foco maior ou impulsionar essa participação da indústria na academia e a academia na indústria? Porque eu vim de um mundo onde são dois mundos distintos. O pesquisador está no mundo da lua, eu sou aqui da indústria, eu que sei na vida real. E hoje, como eu trabalho unindo esses mundos, eu vejo o quanto nós estamos perdendo por não promover isso, né? Porque tem muita pesquisa que tem muita utilidade na indústria, não é isso? Tem, assim, eu acho que o grande desafio, a primeira coisa é a gente entender que a parte mais difícil do trabalho o Brasil já fez, né? O Brasil tem uma produção científica para e passo com o tamanho da nossa economia no mundo, né? Isso daí é muito bom, por quê? Porque a gente fez o dever de casa de formar mestres, doutores e pós-doutores em diversas áreas de conhecimento humano que criam e desenvolvem a ciência brasileira. Isso é algo que a gente tem que incentivar, preservar, fortalecer. A gente nunca pode perder, porque na hora que a gente perde isso, a gente perde o potencial de usar toda a criatividade do brasileiro para promover a ciência dentro do nosso país. Esse trabalho, ele é um trabalho que envolve muito a pesquisa básica, a pesquisa aplicada dentro da universidade. E tudo isso daí existe um mérito enorme e fantástico para a gente como país. Um país que não tem isso, a primeira coisa que ele tem que fazer é exatamente isso. A oportunidade que a gente enxerga, né, e não é só a gente, né, muita gente dentro do Brasil enxerga, é bacana. Agora, parte desse conhecimento tem potencial para gerar novas empresas, novas soluções tecnológicas, coisas que possam ser apresentadas no mercado para resolver problemas e dores da nossa sociedade, inclusive na geração de empregos, para melhorar a capacidade da nossa população de ter renda e, ao ter renda, poder com que os filhos tenham acesso à educação boa, educação de qualidade, a oportunidades na vida que muitas vezes a geração anterior, as anteriores não tiveram, né? O estudo, ele absolutamente transforma a vida das pessoas. É muito a história da minha família, né? Meus avós insistiram muito, meus pais estudarem, fazerem faculdade, se formarem, ter a carreira, e eu tive uma oportunidade de vida muito diferente que os meus pais e os meus avós tiveram. E a gente conseguiu isso graças ao estudo. Então, esse grande benefício que a gente pode também tirar da ciência brasileira, que é gerar um impacto econômico no país, que vai gerar mais prosperidade para as pessoas dentro dele, é o grande desafio, né? E ele não é trivial de ser feito, porque existem muitas coisas que a gente pode conversar a esse respeito, né? Muitas coisas que facilitam, muitas coisas que dificultam.
E é interessante, você falou da história da sua família, né? Você acha que um grande ponto é a gente honrar e respeitar a nossa história, né? Ter orgulho dela. E eu queria saber, você, né? Eu vi que trabalhou no Unilever, né? E trabalhou em vários outros lugares, né? Eu queria saber como você veio parar aqui no Pitch, né? O que te chamou a atenção? Porque para mim é um ambiente fantástico e é uma oportunidade de ouro estar fazendo parte desse ecossistema. Eu acho que o que me atrai, né? Existe uma complexidade no ecossistema do Pitch que é muito grande, né? Não é trivial você falar a língua da academia e ao mesmo tempo dominar a língua do poder público e ao mesmo tempo dominar a língua do setor privado e ao mesmo tempo dominar a tradução entre essas línguas, né? E conseguir fazer com que esses atores entendam os benefícios mútuos ou os valores que eles podem gerar em uma área ou outra operando. Ou o máximo dele, quando a gente consegue juntar esses três atores e gerar benefício para o quarto, que é a sociedade civil, né? Esse desafio, ele é um desafio, antes de tudo, de empatia e de escuta ativa, de entender aquilo que dói na cabeça, no bolso e no coração do pesquisador. Mas da mesma forma, numa empreendedora, num startupeiro, da mesma forma, em um gestor público que está pensando de uma política pública para criar ou, como é que eu vou dizer assim, realizar certos benefícios para a sociedade. E ele precisa, do outro lado, de quê? De bons projetos para conseguir alcançar aquilo ali. Sem bons projetos, que vão ser outras instituições que vão apresentar, aquela política pública não vai se ver na plenitude que ela foi pensada. Então, muito do meu histórico, de ter trabalhado em contextos, em escalas, em ambientes muito diferentes, me preparou justamente para lidar com esse tipo de complexidade. Conseguir conversar com todas essas linguagens. Porque não é trivial, né? É o que você falou. Imagina, eu sou um pesquisador, eu fiz minha carreira acadêmica, eu tenho todo um histórico de desenvolvimento, de profundidade científica numa área, tudo perfeito. Eu bato as minhas metas, eu produzo a ciência que é necessária produzir, eu crio oportunidades, eu monto laboratório, eu incentivo linhas de pesquisa, tá tudo certo. Agora imagina que eu sou agora uma investidora de um fundo de venture capital, né, que está olhando o quê? Poxa, eu estou olhando para qual que é o fluxo de caixa que essa empresa está me apresentando, o quanto que ela está gerando de benefício corrente, qual que é o potencial futuro, avaliando se o plano de negócio que está sendo avaliado ali, ou está sendo proposto ali, fica de pé, não fica de pé, e ao mesmo tempo me perguntando o que, a partir do momento que a gente fizer um aporte, um investimento nessa empresa, eu consigo alavancá-la de forma com que eu mexa com esse fluxo de caixa de lucro futuro para aumentar ele muito mais. Ou seja, como é que eu faço para comprar uma coisa de um determinado tamanho, crescê-la e lá na frente poder conseguir vender isso lá na frente. São dois mundos muito diferentes. Só que essa empresa pode ter sido oriunda do quê? De uma deep tech. De um conhecimento que nasce dentro da universidade através daquele outro pesquisador que desenvolveu um negócio tão interessante que a partir dali algumas pessoas pegaram e transformaram isso numa startup, numa empresa com potencial tecnológico fantástico. Como é que eu pego e faço esse pesquisador conversar com essa gestora de fundo e os dois não entrarem em conflito, né? E os dois conseguirem se entender e não estabelecer uma relação que em economia a gente estuda de desconfiança. É aquela situação de assimetria de informação. Eu, como pesquisador, tenho uma série de informações. Eu, como gestora de fundo, tenho uma série de outras informações que não são conhecidas entre ambos. Como que eu estabeleço esse vínculo de confiança? Por quê? Para aquela empresa dar certo, para ela crescer, para ela gerar aqueles empregos e o impacto econômico da nossa sociedade, a gente vai precisar que a gestora de fundo entenda e esteja confortável com todo o linguajar e a beleza científica. E, ao mesmo tempo, eu vou precisar que todo esse conhecimento científico tenha acesso ao capital que essa gestora de fundo vai ter a possibilidade de trazer, sem a qual a empresa também não dá certo. Então, é isso que a gente chama, quando a gente tenta juntar ambientes públicos, linguagens completamente diferentes. E essa é a essência do Science and Business Connection. E você falou uma coisa assim que aquelas frases que explodem a mente da gente, eu não tinha me dado conta, porque a gente sempre bate na tecla, não, unir a academia, né, e a indústria.
E o governo? Onde entra nisso? Aí é que é a grande mágica. E aí que o governo tem colocado muito dinheiro ao longo dos anos. Não só na formação da capacidade nossa de produzir ciência, né? E determinante nisso. Os fundos de amparo à pesquisa, todos os órgãos de fundo de fomento federais também, ou seja, o governo coloca isso de forma que a gente tenha capacidade para gerar isso, né? E muito da articulação dele passa em estabelecer os caminhos para que isso possa acontecer, né? E a gente tem as diversas iniciativas disso, como a Indústria Nova Brasil agora, todos os programas que a gente faz no nosso estado, que a FAPESP faz, tudo isso que promove esse encontro. E cada vez mais o que a gente vem percebendo desses órgãos de fomento é a necessidade de não apenas, veja bem, o não apenas não apenas, né? Mas assim, tem que ter. Se não tiver, lascou-se. Mas não apenas gerar essa capacidade de produção de ciência, mas a preocupação com que, em muitos casos, isso gere uma tecnologia, um produto ou um serviço que vá ter um impacto econômico também. E aí, de novo, eu reforço. Também. Né? Não é que isso seja criado para só gerar o benefício econômico, que é o exemplo que eu dei. Se você não tiver a formação de conhecimento científico, não tem. E muitas vezes isso acontece assim. Um pesquisador que está desenvolvendo ciência básica, ele não tem que estar preocupado que isso vai virar um produto. Se ele tiver, ele não vai fazer pesquisa básica. E morreu na largada, ou antes da largada. Então, todo o processo ele tem que ser respeitado, né? E as universidades elas têm que receber os aportes necessários para poder manter essa capacidade científica. Ao mesmo tempo, a gente também tem as ferramentas, né? E aí governos nas 3 esferas podem ajudar no incentivo do quê? Da formação de empreendedorismo, a partir do conhecimento científico brasileiro, né? Existem muitas oportunidades e se a gente olhar o Brasil, os maiores instituições que depositam patentes no Brasil, fora multinacionais, são as universidades brasileiras. Né? Mas muitas vezes você, quando vai fazer uma patente, o que você está preocupado? Em preservar a sua capacidade de poder usar aquele conhecimento para algum fim. Né? Se você não faz uma patente de um conhecimento científico que você trouxe à tona, isso pode gerar lá na frente o quê? Um outro pode patentear aquilo e você que criou aquilo pode não ter acesso a poder usar isso porque alguém se preservou com relação àquilo ali. Só que colocar a patente é só uma proteção. Não é um benefício econômico. Para virar o benefício econômico, aquilo vai ter que, a partir daquilo ali, virar um produto, um serviço. E aí entra um outro lado muito importante, que é, se as maiores depositadoras de patentes do país são as universidades brasileiras, como que o setor privado pode acessar essas patentes? E aí a gente tem, na verdade, uma dificuldade que não é uma dificuldade entre ciência e o setor privado. É entre o poder público e o setor privado. Por quê? Porque na grande maioria das vezes essas universidades são públicas. A gente tem um gestor público na presença, na figura de um diretor, de um reitor, que em grandes coisas ele vai ter que inclusive definir o quê? Qual é o valor que eu vendo dessa patente? Ou esse conhecimento científico? E aí ele vai precisar de uma lei por trás, ou de um decreto, ou de um regulamento. Ele vai precisar de alguma coisa estruturada de forma que ele possa seguir um rito e fazer o valuation para aquilo poder ser transferido, aquela tecnologia, para o setor privado. Se isso não existe, ele não consegue fazer o processo e morreu aí. Aí não morreu na largada, morreu no meio do caminho. Mas ainda não morreu na praia. Morreu na praia, mas lá na frente, entendeu? Então, muito da complexidade, ela não necessariamente tem a ver entre a esfera acadêmica e privada, mas ela tem a ver com a natureza pública de muitas instituições acadêmicas nossas e o setor privado e os ritos públicos que precisam ser seguidos, que muitas vezes são de total desconhecimento do setor privado. E isso é muito interessante, porque esse trabalho o Pitt faz muito bem. Depois que eu vim para o ecossistema, comecei a ter conhecimento de muita coisa, relacionamentos com o governo, enfim, órgãos de fomento, que eu não tinha antes. Né? E descobri empresas que usavam recursos próprios para, enfim, para injetar no negócio, caríssimo, e aí acabava que, enfim, morria em 2, 3 anos, né? Porque não conseguia se manter, e a falta do conhecimento. Não é isso? Falta do conhecimento. E você tocou num ponto bom, que é o lado perverso do incentivo público, né? Muitas vezes a gente tem várias startups de base tecnológica, nascidas ou não de conhecimento científico direto, né, deep techs, mas não necessariamente. Né? Pode ser que elas tenham pego esse conhecimento já em algum outro estágio.
e elas acabam se especializando em sobreviver de fomentos públicos, né? Então você tem uma startup que às vezes vira uma eterna... você não tem um CEO ali, você tem um CTO, como a gente brinca, né? Existe um momento importante do desenvolvimento da startup, principalmente de hard tech, que é o desenvolvimento de novas tecnologias, né, que a gente pega, né, ou mesmo soft techs, que você vai ter que desenvolver a tecnologia. E aí entra o dinheiro do fomento, perfeito, entra os incentivos públicos, barateia custo, dá a chance de aquela tecnologia maturar. Mas o grande desafio eu não posso perpetuar a vida só em termos de fomento público. Eu tenho que perpetuar a vida a partir do quê? De alguém comprando essa tecnologia. E aí vem o outro ponto final, que é a praia. Que no fim do dia, tem alguém lá, e alguém é a gente aqui, que vai querer comprar aquele telefone, que vai querer usar aquele aplicativo, que vai querer usar o carro. Enfim, alguém que olhou e falou, eu percebo valor nisso. E eu vou botar a mão no meu bolso, pegar um dinheiro e comprar esse serviço. Esse é o imperador ou a imperatriz, né? É alguém que vai pegar o dinheiro porque ele viu valor naquele produto ou serviço que está sendo oferecido. Essa é a praia. E muitas vezes você pode ter vindo desde o processo inteiro, pesquisa básica aplicada, fez a transferência tecnológica, formou-se uma startup com base de tech, desenvolveu-se com todo o fomento público, lindo. Mas vai vender para quem? Não tem mercado. E Jefferson, você não acha que isso acontece muitas vezes na indústria? A gente fala muito isso, né? Você se apaixona pelo seu produto, não pelo problema que o produto resolve. Você acha que isso acontece muito nessa linha de pesquisa também? Muito. Não só no Brasil, mas geral no mundo. Por quê? Porque a gente se enamora da ideia. A gente se sente dono da ideia, a gente se apodera da ideia, a gente acha o máximo a ideia. Só que quem tem que gostar da ideia é o outro. Então, lembra que a gente começou essa conversa com a questão de empatia? Aqui de novo a empatia. Quem é imperador, quem manda, por isso que eu brinco com esse termo, é quem lá no final vai comprar o produto ou serviço. E muitas vezes, o que essa pessoa quer comprar, e ela, e muitas, é algo muito mais simplório do que a gente visualizou tecnicamente, né? E o exercício, tanto para o empreendedor como para o cientista, de ok, eu vou oferecer só 3% daquela maravilha que eu pensei, mas é isso que vai ter acesso a um mercado muito amplo, isso é o que vai capturar valor econômico na ponta. Então, você entende por que a gente não pode limitar, em hipótese alguma, a formação de conhecimento científico em função de demanda de mercado? Porque senão a gente estabelece uma função de comando e controle entre o mercado e a produção científica. E aí a gente mata a produção científica. Muito do valor econômico está em, a partir do benefício econômico disso, esse dinheiro voltar para irrigar linhas de pesquisa. Tá? Dá para fazer uma analogia muito fácil com fundos de venture capital que investem em startups. O que acontece? Às vezes o fundo investe em 10 startups. 8 não dão certo, uma dá mais ou menos certo, digamos, paga as contas, e a outra arrebenta de ganhar dinheiro. Aquele fundo que foi estruturado e o dinheiro foi investido nas 10 se pagou em função daquela que deu certo. Mas o que significa o fundo se pagar? Remunerou o investidor, certo? Só que ao mesmo tempo aquele dinheiro foi crítico para que aquelas outras 9 startups tivessem tido a chance de dar certo. E se esse dinheiro não tivesse entrado, elas nem teriam tido a chance de dar certo. Então, quando a gente pensa isso, é a mesma coisa. Muito desse dinheiro, na hora que a gente consegue não só fazer a transferência de conhecimento da universidade para a empresa, mas de conseguir ter aporte financeiro das empresas dentro das universidades para que convertam em mais laboratórios, insumo laboratorial, bolsas, ou seja, maior produção científica, aí a gente tem aquela startup que está dando certo lá na frente, ou aquela empresa que está dando certo lá na frente, financiando o desenvolvimento de uma série de linhas de pesquisa. Não são necessariamente pesquisas que vão diretamente impactar só em algum produto ou serviço, mas é na formação de conhecimento científico. Na hora que a gente faz isso e a gente vê um movimento no Brasil forte acontecendo assim, através das fundações, a gente começa a capturar mais dinheiro, e não só dinheiro público, mas privado, para irrigar a formação de conhecimento no Brasil. Nossa, mas essa é uma visão muito legal, não tinha, Jefferson, que é exatamente essa, se você focar na dependência da demanda do mercado para desenvolver, você acaba castrando lá da inovação, da pesquisa. Matou, porque você está desenvolvendo a capacidade de produzir ciência. E outra, não é só o conhecimento científico, mas é a capacidade nossa de formar gente qualificado.
Qual é o grande problema que a geração que está entrando no mercado de trabalho agora tem? Né? E não tem jeito, ainda vai pegar a gente também, que é, quando a minha geração estava entrando no mercado de trabalho, a gente era a maioria. Hoje já não é mais assim. Tem menos gente entrando hoje, né? A pirâmide já não é uma pirâmide, né? Já fez a barriguinha. Você tem menos gente, né? E claro, como qualquer ciclo econômico, tem áreas que puxam mais gente do que outras. Então existe uma situação real e um perigo real na falta de talentos para o que a humanidade vai precisar nos próximos anos. E da onde a gente vai tirar isso? Né? Da onde nós vamos fazer com que o ser humano se torne mais criativo e tenha uma capacidade maior de entregar resultado? Porque se a gente vai ter menos gente, estou falando no caso do Brasil, né, a gente está numa situação muito delicada. Então, muito disso tem a ver com a capacidade que a gente vai ter de ser atrativo para as universidades, formar gente boa para trabalhar nas diversas áreas, não só naquela que hoje é a crista da onda. Porque eu lembro bem o que o reitor da minha universidade falou. Não adianta vocês estarem preocupados quando você faz o vestibular com que hoje está remunerando bem no mercado, com que hoje tem emprego, porque até vocês se formarem o mercado já mudou, né? E as necessidades às vezes são muito diferentes. Entendi. E assim, ó Jefferson, o que você indicaria, eu sei que não tem uma fórmula mágica, não, tá? Mas empresas como a nossa, como que eu posso contribuir para essa evolução, né? Essa construção dessa jornada de trabalho em conjunto com a universidade? Esse é fácil, vem participar do Science Business Connection, fazendo o jabá aí do nosso evento, que vai acontecer agora em maio. Por quê? São esses eventos e esses momentos onde a gente coloca esses mundos para colidirem. Né? Me lembra um seriado antigo que tinha do Seinfeld, que tinha o episódio que os mundos colidiam. O que é os mundos colidir? A gente traz pesquisadores, professores e estudantes que estão dentro do meio acadêmico para um evento que dentro tem um congresso científico-tecnológico. Então é o lado de que eles me reconheçam nisso aqui. Legal. Só que a gente também traz empresas executivas, executivos, empreendedores e empreendedoras que estão ali por conta que vai ter uma feira, que vai ter interação. Para eles aquilo é conhecido. Só que na hora que eles veem as apresentações de trabalho científico, eles falam, pô, mas peraí, isso aqui é meio estranho. E da mesma forma, quando vem o pessoal da academia e olha as empresas querendo fazer negócio, tá falando, pô, isso aqui é meio estranho, isso são os mundos colidindo. E aí, nesse atrito, começam aquele processo de match de coisas que a gente não previa. A gente começa a criar interação entre os públicos, oportunidades, às vezes, de investimento numa linha de pesquisa, às vezes de interesse em patrocinar uma bolsa, às vezes de interesse em poder conseguir um estágio. Você começa a ter, aos poucos, aquela troca. E a gente começa a ter interesse mútuo, porque as partes começam a entender, peraí, o setor privado pode agregar a gente nisso, nisso, nisso. Pô, então não preciso correr só atrás do dinheiro da FAPESP, não preciso correr atrás do dinheiro do BNDES, ou da FINEP, né, ou do Embrapi. Eu posso, de repente, papapá. E, ao mesmo tempo, o outro lado. Então, são as horas onde a gente pega os dois mundos de propósito para que eles possam colidir, interagir, e, a partir dali, a gente vai criando essas relações. Por quê? Principalmente quando a gente começa a ativar isso, essa é a energia de ativação que a tua empresa pode colocar. Porque as primeiras relações dessas são as mais difíceis. Depois que vai pegando o jeitão e vai tendo troca, aí a grama do vizinho começa a fazer o trabalho. Né? Aquela empresa falar para outra, poxa, eu consegui uns negócios interessantes, consegui um pessoal bacana tal aqui da Universidade A, da Universidade B. Pô, a mesma coisa o pesquisador de um laboratório. Cara, como é que você conseguiu um insumo pro teu laboratório e tal? Pô, então, cara, a gente fez um negócio envolvendo a reitoria assim, assado, com a empresa XYZ, eles colocaram um aporte, a gente fez, não sei. E aí, então peraí, aí começa... Como é que eu faço isso também? O que eu posso oferecer, entendeu? E aí você começa a ter essa troca. Né? É um trabalho de formiguinha de longo prazo, a gente está longe de estar sozinho nisso. Eu acho que existe hoje uma necessidade muito forte das universidades de capturar recursos, né, de outras fontes que não só o seu orçamento. Isso tem crescido bastante e tem forçado, de certa forma, que esse encontro aconteça. E é interessante, eu gostei da expressão provocar a colisão dos mundos, né? Porque isso aconteceu comigo. Eu era da indústria, para mim, enfim, o time, a equipe de pesquisador da universidade estava em outro mundo. E aí, em um determinado momento da minha carreira, eu fui pro outro lado, trabalhar como pesquisador. Aí eu falei, como que eu não vi isso antes? O que me bloqueou, né?
Por isso hoje eu sou um grande promotor dessa conexão, por isso essa afinidade aí junto com o pitch, né? E agora indo para a reta final, Jefferson, o que você tem a dizer aí para o pessoal que vai vir aqui visitar o Science and Business Connection, né? E provocar aí a colisão dos mundos. Vem aproveitar o Science and Business, porque ele é um evento diferente, né? Ele é um evento que foi criado e a gente, ano após ano, vai aperfeiçoando para que esse encontro aconteça. E daí surjam oportunidades que até então não era possível. Quando você estava de um lado da mesa, você tinha um raciocínio. Você foi para o outro lado, você desenvolveu outro raciocínio. Mas hoje você consegue ver os dois e aquilo que está no meio, que nem um lado nem o outro consegue enxergar. Parece Matrix. Totalmente assim. Então, ao participar do evento, trazer, e esse ano com uma temática super especial, focada justamente no que é a grande dor de todo mundo hoje, são talentos, né? A formação de talentos, a busca, a ânsia por a gente ter bons talentos formados, trabalhando, enfim, nas diversas áreas de conhecimento, é o grande tema que vai unir esse ano tanto as empresas como as universidades e os centros de pesquisa. Então, vem participar, aproveita, a gente faz isso para você, né, e com essa intenção. E, ao mesmo tempo, vem ajudar a gente a entender o modelo que vai funcionar e criar valor nessa transição. No fundo, né, eu costumo dar dois exemplos. Um é um exemplo de como que você faz, muitas vezes, uma reação exotérmica acontecer. Você vai precisar de uma energia de ativação. Esse é o Science Business, é aquela energia de ativação. Mas a gente vai medir o sucesso dele no estabelecimento daquela relação e na capacidade dela de se manter perene. Ou seja, no fluxo que a gente vai ter de conhecimento científico virando tecnologia e, ao mesmo tempo, de recurso privado entrando para abastecer a mais formação de conhecimento científico. Esse fluxo dos dois lados, conhecimento e capital, e a junção dessas duas coisas é a energia de ativação do Science and Business Connection. Sensacional, Jefferson. Muito obrigado. Aprendi muito contigo hoje, hein? Virei fã. E você, não perca essa oportunidade. Venha participar do Science and Business Connection e até a próxima edição do nosso podcast. Tchau!